Outro item aqui do edital, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados pelo ordenamento brasileiro. E aí um outro item, conflito com as normas constitucionais. É um tipo do item muito ruim, item muito aberto, muito subjetivo. Só para os senhores terem uma base. Vou aqui usar o termo que a gente usa em direito internacional, que é um termo que a doutrina aceita, aberto, que serve para tudo. Então, vou falar de tratado internacional alcançando o tratado em si, convenção, protocolo, resolução, enfim, qualquer norma de caráter internacional. Só da Constituição Federal de 88 para cá, nós temos 16 ratificações do Brasil. Então, ficou aberto. Aquilo que o edital não alcançou, ele poderia efetivamente deixar no ar e alcançar esses 16. Então, por exemplo, ele fala aqui expressamente num, que é a proteção do deficiente físico, mas muito cuidado com isso, né? Até pontuo, depois acabei não colocando, até peço aqui minhas escusas, doutora Tânia, eu não coloquei no nosso resumo, mas eu mando também aqui como um complemento assim que acabar, quais são os 16 pós-88, acho que é o mais importante, o que foi ratificado. As grandes ratificações ocorreram justamente após a abertura constitucional, a vinda, então, de um novo ordenamento constitucional. Porque vocês observem bem, os dois pactos internacionais de 66 estão no meio, então, do golpe militar. O golpe militar que se inicia em 31 de março de 64. A própria Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é de novembro de 69, ou seja, eu estou no olho do furacão, no golpe do golpe, né? Eu tenho o golpe 31 de março de 64, aí é só o Brasil que dá o golpe do golpe, né? Eu tenho o AI-5, o Ato Institucional número 5, em dezembro de 68, e para arrebentar de uma vez, em 69, eu tenho a Emenda U, que destrói a Constituição de 67, que já era uma porcaria, e aí consegue fazer algo pior, e a gente reconhece como se fosse uma nova Constituição, que é a Constituição de 69. Então ninguém ia ratificar nada realmente neste período. Tudo que vem de bom vem depois de 88. Então, e muita coisa, olha que até uma curiosidade, muita coisa depois da saída do Collor, né, em 91, 92 que ele sai, as questões começam então a serem efetivamente ratificadas pelo nosso Congresso a partir de 92. Conflito com as normas constitucionais dentro deste item. Que conflito que dá? O conflito aqui eu acho que ele é o que a gente chama em doutrina conflito aparente apenas das normas. Vejamos o porquê. A ideia é o seguinte, nós temos alguma coisa internacional, externa, então uma norma alienígena, estrangeira, que em algum momento o seu conteúdo não bate ou com o ordenamento constitucional ou com o ordenamento infraconstitucional. Bom, vamos entender algumas questões. Primeiro, a máxima nos direitos humanos. Em caso de dúvida, aplica-se sempre a norma mais favorável à vítima. A norma mais favorável de proteção ao vulnerável. Pouco me importa se a norma é internacional ou nacional. Até porque, qual é a ideia de aplicar uma norma internacional? Eu pego aqui 3 regras básicas. Primeiro, eu vou aplicar uma norma internacional quando eu não tiver uma norma nacional que efetivamente proteja aquela vítima. Então eu não tenho a norma. Segundo caso, eu tenho a norma, mas eu não tenho acesso à jurisdição. Você pode falar aí pensando, não, imagina, pode parar. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição fala do princípio do livre acesso ao poder judiciário, princípio da jurisdição universal, ou como dizia Pontes de Miranda, o princípio da ubiquidade da justiça. Ótimo, está escrito. Eu quero saber se lá no interiorzão do país alguém realmente tem acesso à justiça. Conheço casos concretos no norte e no centro-oeste do país, de juiz ir fazer audiência, isso aí não é surpresa, de advogado estar na sala e traficante entrando armado dentro da sala, o advogado excelência. O cara está armado. E o juiz chegar para o advogado e falar assim, tudo bem, desarme-o. Então a gente infelizmente ainda tem esse cenário neste país continental. Então uma coisa é ter acesso à jurisdição, né? Teórica, outra coisa é na prática. Tem uma norma, então não tenho acesso à jurisdição, é a segunda possibilidade. Não tenho a norma, ou eu tenho a norma e não tenho acesso à jurisdição. E a terceira possibilidade de eu aplicar uma norma internacional é eu ter a norma, ter acesso à jurisdição, mas ter uma demora muito grande que não se justifica. Não foi à toa que o inciso 78 veio do artigo 5º da Constituição, veio com a reforma do Judiciário em dezembro de 2004 com a emenda 45, que fala da razoabilidade dos prazos. Muitas vezes os alunos perguntam, ou na aula de direitos humanos, ou na aula de direito constitucional, professor, não disse nada, né? Razoável durabilidade de quanto? Não vamos esquecer. Essa questão aí foi uma jogada assim, de camisa 10, entendeu? Uma jogada perfeita. Por quê? O Brasil, quando vai apresentar suas justificativas, ou à corte ou à comissão, em relação à demora, ele pode falar assim,
a questão é tão importante no nosso país que ele está pontuado na Constituição e ainda no rol dos direitos individuais e coletivos, no artigo 5º, em se tratando ali de direito individual, uma cláusula pétrea, portanto, não pode ser restringido o seu conteúdo. A nossa Constituição, por causa disso, é até considerada, aí nos dizeres do Alexandre de Moraes, super rígida. Então ela tem uma praticidade, aqui eu faço essa ideia inicial. Em relação ao conflito em si, a questão é muito simples. Antes de 2004, o que foi incorporado, infraconstitucional, não tem conflito. A Constituição prevalece na prática. Não adianta aqui eu dar uma de humanista, como é aquela ideia realmente, o direito natural vem antes da Constituição, a Constituição foi feita pelo ser humano, não dá. O que foi incorporado depois de 2004? Só temos um exemplo, que é a Convenção Internacional de Nova York de março de 2007, a Convenção de Proteção ao Deficiente Físico, que é o último item do seu edital. Então, não vejo conflito. Ela entra com força de emenda à Constituição. Então, não tem. E o que foi incorporado, então, antes de 2004, se eu tiver um conflito entre esta norma e uma norma infraconstitucional, aí sim eu tenho uma pegada boa. Por quê? Porque depois da emenda 45, os tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados, ou seja, todos, né, tirando a Convenção de Nova York de 2007, foram incorporados como norma infraconstitucional, mas eles ganharam, vamos assim chamar, uma promoção na pirâmide de Hans-Kelsen. Por quê? Porque a ideia foi o seguinte, eles são considerados hoje norma supralegal. Portanto, acima de todo ordenamento infraconstitucional, vamos assim chamar infraconstitucional comum, porque esses tratados também estão abaixo da Constituição, né? Eles estão abaixo da Constituição e acima desse. Na pirâmide seria uma sobrelógia, pelo menos é o que eu desenho na sala de aula. Então, se eu tenho algum conflito aparente entre uma norma infraconstitucional e estes tratados internacionais, aí o tratado prevalece. Então, não consigo ver efetivamente um conflito de norma, apenas um conflito aparente. Sempre a cautela aqui, peço quase de joelho. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Cautela ali que traz a regra, que é cópia do artigo 60, parágrafo 2º da mesma Constituição, de incorporação dos tratados internacionais apenas sobre direitos humanos. A famosa regra do 1, 2, 3. Né? Em cada casa do Congresso Nacional, tramita lá então este projeto de incorporação do Tratado Internacional por 2 turnos, regra do 1, 2, 3. Uma casa, em cada casa, 2 turnos, por uma maioria qualificada de 3/5. Então nós vamos ter 4 votações com quórum qualificado. Se isso acontecer, ele vai ter então uma natureza de norma equivalente, não é igual a uma emenda constitucional. Muito cuidado que aqui dá para perguntar, tanto em constitucional, quanto em humanos, quanto em internacional. Bom, saímos disso. Vamos para o próximo item. O Ministério Público e a defesa dos direitos humanos.